Boa tarde a todos, todas que estão aqui conosco hoje, nessa tarde, 22 de dezembro de 2020. Boas-vindas a todos que estão chegando. Estamos iniciando mais um encontro dessa roda de conversa, ciclo de rodas de conversas que a gente tem realizado aqui na Universidade Estadual de Campinas, com apoio da Diretoria de Cultura da Unicamp, dentro do projeto Livros Vivos, Saberes Indígenas e Saberes Vegetais, que é um projeto que eu coordeno como professora da Faculdade de Educação da Unicamp, junto com os estudantes indígenas que estão conosco aí desde 2019, dentro do nosso programa de cotas para indígenas na universidade. Então, queria primeiro dizer que é uma honra receber as nossas convidadas nessa roda de conversa hoje, a Cristina Itaquá, a Cuianju e a Itamirim. Agradeço muito vocês terem aceitado esse convite nesse dia em que a gente já começa a se recolher nas nossas famílias, né? E vocês estão aqui conosco, trazendo suas sabedorias, sua força, né? Dentro de um momento tão especial que é o fechamento desse ano, que foi tão desafiador para todas nós. Então, eu queria mesmo saudar todas as pessoas que estão aqui. Temos aqui 30 pessoas nessa sala. As pessoas devem estar chegando com um pouquinho de atraso, porque a gente tem um número maior de inscrições. E nós vamos fazer a gravação desse encontro, então eu peço para as pessoas colocarem aqui no chat que estão de acordo com essa gravação, porque muitas pessoas não puderam se inscrever, então vão poder ter a alegria de encontrar com essas palavras sábias do nosso encontro de hoje. Eu vou deixar a apresentação das convidadas para o Luan. Luan vai fazer a mediação do nosso encontro hoje. Luan Picard é estudante de Linguística da Unicamp, chegou esse ano conosco, faz parte do nosso projeto. E Luan vai ter o papel hoje de fazer a mediação. E preciso dizer também que a organização desse evento foi feita por ele. Ele convidou 3 mulheres que fazem bastante diferença na caminhada dele, como um jovem indígena, Tupi-Guarani, e são mulheres referência que ele quis partilhar conosco essas alianças que ele tem com essas mulheres. Para que vocês conheçam mais o nosso projeto Livros Vivos, Saberes Indígenas, Saberes Vegetais, é uma proposta de trazer os conhecimentos, as cosmovisões, as sabedorias dos povos indígenas para a universidade, tendo como ponto de conexão os nossos estudantes que já têm as suas referências. Então, o projeto, nessa pandemia, a gente não pôde se encontrar na universidade, e nós tivemos essa ideia de fazer com que os estudantes, possibilitar encontros com essas referências de lideranças espirituais, de curandeiras, pajés, que fazem diferença na vida dos nossos estudantes. Então, queria também agradecer ao Naldo Tucano, que fez toda a organização das inscrições. Obrigada, Naldo. E dizer que todo esse projeto é organizado especialmente por eles. Eu sou muito grata por fazer parte e de poder também me alimentar com tantas sabedorias. Então, eu passo a palavra para o Luan, agradecendo e desejando a todas uma ótima tarde. Caro Porã, meu pé, Tia Jeroiaité, Apuaim, Tirentara Quarereué, Nhanimbo uma Nhanderecó Bari, Jabot Sanwa, em Uopé, Maranhão Panhande Jaicoca, Aguarupi. E, primeiramente, já me apresento, sou Luan Apucá, sou da etnia Tupi-Guarani, aqui do litoral sul de São Paulo. E eu fico muito feliz de ser um dos portais para que esse evento acontecesse, entre muitos que se manifestaram. A gente acredita muito nesse movimento de transmissão do saber. E hoje a gente sabe que a gente tem vem fortalecendo e criando autonomia de desenvolver nossas próprias redes de transmissão.
e também decolonizando muitos espaços. Então, fico muito feliz de estar nesses espaços como estudante de linguística na Unicamp, e estar nos projetos tão bonitos dentro da universidade, que valorizam saberes poderosíssimos e articulam todo esse saber. Então, fico muito feliz e já agradeço meu amigo Naldo também, que juntamente aí, guerreiro todos os dias, a gente lutando, cara, juntamente com a professora Ali, que todo o movimento para que todo detalhe, todos sejam contemplados, toda a arte, desde o início, e os convites sejam muito fortalecedores. Então, hoje eu estou aqui como um estudante e um ouvinte, e assim como todos estão aqui, eu quero aprender muito com esses seres, que eu já vim aprendendo desde criança, principalmente tem aqui a minha tia, a minha prima, e com o tempo conheci minha grande amiga guerreira, né? Então, mas antes, quem vai falar bastante, vai apresentar, elas vão se apresentar, mas eu quis pensar numa coisa diferente, como que eu me conectei com esses seres e aprendi. Então, vou tentar só fazer um resuminho da apresentação delas desta maneira. Então, está aqui, ali poderosamente, a nossa grande anciã, uma grande xamã, Nhandetsu, Nhandejarai, Kunhanju, que significa mulher sagrada. É uma das nossas convidadas da etnia Tupi-Guarani, aqui do litoral também, da aldeia Tabaçu, terra indígena Piaçaguera, é uma das grandes influências no nosso território, em questões de fortalecimento na espiritualidade, em curas, né, diárias, e uma das primeiras mulheres, né, que a gente identifica que se trabalhou com questões de saúde indígena, com questões de representatividades de clãs, de comunidades. Então, desde criança, assim, o primeiro colarzinho ali que a gente lembra fazendo, eu lembro fazendo com a minha tia, ensinamentos carinhosos, as primeiras bananinhas fritinhas também lá junto com a minha mãe, com a minha tia também. Então, assim, eu fico muito feliz de ela estar nesse movimento, que é muito tímida para estar nessas lives. Eu já vi recusando muitas lives, né, encontros, e eu fiquei muito feliz de ela sentir e estar nesse movimento. Então, fico muito feliz, Pede Porã, ela seja bem-vinda. E também um outro vento, né, poderoso que soprou foi nossa grande prima Itamirim. A Itamirim, ela é filha da Cunhanju, e a Itamirim também é uma grande inspiração, vamos dizer, para nós jovens, como uma grande guerreira, que me incentivou a entrar como um professor indígena, que sempre transmitiu a valorização e o processo de reocupação dos espaços, como mulher, como líder. Então, hoje ela a gente chama de Morubixaba, mas muitos vão falar cacique, é uma grande cacique, e a gente até fala não só por nome, né? Realmente por realmente ser uma grande liderança. E transmite muitas curas coletivas através de diálogos e projetos. Então, hoje a gente aqui nesse espaço vai entender muitos tipos de cura. Quando falar cura, todo mundo já pensa só em erva medicinal, às vezes como um produto, mas a gente às vezes não se depara que a maior cura está perto de nós. A maior cura é o que a gente pensa, é o que a gente sente. Então, a gente vai entender bastante isso com elas. E também, já para fortalecer essa roda, eu fiquei muito feliz, minha grande amiga Cristine, falando a Itamirim, da etnia Tupi-Guarani também, da aldeia Tabaçu, elas vão esquecer algum detalhe, elas vão fortalecer. A Uetekatu Tindu, seja bem-vinda a essa linda roda, vamos aprender bastante. Também já estou com meu caderninho aqui. E para fortalecer esse grande movimento, eis que também chega aí um grande vento poderoso, soprado de longe também, mas de uma floresta rica, minha grande amiga Cristina Itaquá. A Cristina Itaquá é uma grande amiga que eu encontro, o universo sempre marca encontros para a gente. Ela é da etnia Machacali, uma grande liderança e uma grande foi uma das primeiros seres que eu entendi, que chegou para mim e falou do processo de decolonização. Então, para quem entende decolonização nas nossas aulas, nos nossos encontros, a Cristine foi o ser que falou assim, opa, Lua, não tem como mais a gente descolonizar. Quando estava lá gritando, vamos descolonizar.
Ela falou, opa, ó, me chamou ali no cantinho, vamos decolonizar. Então, é o ser que eu admiro, sempre com muita energia do rapé, muita energia de encontros poderosos, sempre transmitiu com seu sopro sagrado a cura. E eu fico muito feliz de ela transmitir esse sopro aqui para nossa roda. E é uma amiga querida, né, junto com a sua família querida, que eu admiro também, o Carlos Papá, o Diego Acá, né, e o Mirinju. Então, fico muito feliz de estar aí nesse círculo e apresentar estes seres. Mas já falei bastante, agora quem vai falar é elas. E para fortalecer, eu já vou iniciar Iniciar não, já iniciamos faz tempo. Eu quero pedir para minha tia fazer já iniciar se apresentando e já em seguida fazer uma reza de cura. Porque para nós, às vezes, não é somente a fala, às vezes uma fala de cura ela é muito importante. Então, ela faz, aí em seguida vem a Itamirim, com uma fala, a Itamirim e a Cristina Itaquá vão se apresentar e já falar o que elas entendem desse processo de cura, elas como um ser. O que é estar se curando? Isso só para a gente iniciar. Isso daí a gente tem papo, só isso que eu falei 5 livros, mas a gente vai tentar resumir, não resumir, mas tentar ser mais, sentir mais as coisas. Então vamos lá, Tchai, e por aí, Porã, Deu, Dererê, Derecoá, Gueriré, e por aí, Oreuã, Peroenduauá, aí eu até. Ainda caro de caro porão também pé. Tiveram Nhandel do Pico Nhanju, o Poro que Dora, que a Jeruiacatu, Nhanimboatã, Nhandel Uanwani, Nhamumbe Uanwani, Bari Nhanderecora, Marai para Nhanderecó, Marai para Gaicó com Nhandecoapo, que a Jeruiacatu, Nhanderura, Nhandeu Bari Nhandé com a Agulha, Araima Nyandé Claro Jaicó, Araima Nyandé Ru Nyandé Boé, Nyandé Uba Equá, Aramo Chajeruia, Aramo Kutem Burairivé, Caboçá, Nyandé Ru Nyandé Mumbareteauã, Jaicó Pona Iauani, Ko Uair, Jaicoama, Ko Baeaçã, Nyandé Uru, Jocu Tem, Nyandé Catu de Jeruia, Nyandé Ru. Hey, hey, Ima, Yundé Boquerauã, Nada Porandu, Ramonte Aguiluiá, Avete Caci. Auetecatu, esse cântico é um cântico muito sagrado para nós Tupi-Guarani, é um cântico de cura, cantado só pelos anciões que guardam esse mistério tão poderoso da cura com o cântico.
e a tia se apresentou, mas daqui a pouco também ela vai estar falando mais sobre essa conexão com a cura. E também eu já queria, já em seguida, já pedir para minha grande Tindã, Itamirim, já se apresentar e falar um pouco desse processo de cura, o que ela acredita, como que é esse processo de cura para ela, quais são esse processo. Falar alguns, né? Não precisa. Mas deu bari, Tindã, Maraimpa, Dererê, Derecoá, Ide, Regueroia, Moanca, Agurupiguá, deu bari, Auetecatu. Caro Porã, boa tarde a todos. Eu sou Itamirim, Morubixaba da aldeia Tabaçu, articuladora também aqui de base, né? Juntamente aos outros Morubixaba da região. Para mim é muito importante, em primeiro lugar, agradecer, né? Gratidão por esse momento, né? Por essa oportunidade. Agradecer a Nhanderu, né? Pelas oportunidades aí de poder falar, né? De poder expandir a nossa voz. E é muito importante isso, né? E eu gostaria de dizer, né, a todos que estão nesse momento participando dessa roda de conversa, é que os momentos são únicos, né? Nós temos que sempre aproveitar a cada minuto, a cada segundo, todos os momentos, né, da nossa vida, porque eu, né, na minha caminhada, né, na minha luta, para fortalecer a minha identidade, né, minha raiz, enfim, eu estou passando ainda também por vários processos de aprendizado, né? Aprendemos uns com os outros, né? Sabemos que vamos partir desse mundo material ainda sem ter aprendido tudo, porque o conhecimento, né? A sabedoria que nós buscamos, ela é infinita. Sendo assim, falando um pouquinho sobre esse processo de cura, né? Que é um tema, eu acho que é um tema muito poderoso, né? Que envolve aí, eu acho que a mudança de muitas pessoas, né? A entrega, vocês chamam de fé, né? Falamos Groiá. Esse processo é importante para o ser humano, né, em si, e dizer que eu costumo sempre ensinar e repassar o que eu acredito a respeito da cura, é que nós precisamos, a todo momento, né, passar por esse processo. Quando se fala de cura, já dá a entender que nós estamos, né, doentes, com alguma enfermidade, né? E realmente existem várias maneiras de se interpretar, né? Esse estar doente, esse estar com enfermidade, né? Então, eu acho que a essência principal disso seria a vida em si, né? Para nos curar, nós temos que simplesmente viver, né? A vida, né? Ela, quando é bem vivida, são processos né, que o ser humano passa, né? De ser, né? De ser quem ele é, ser um ser iluminado, abençoado, um ser feliz. E a vida, né? Embora tenha, as pessoas acham, né? Que tenha problemas, dificuldades, nunca elas conseguem enxergar, né? Que muitas coisas, embora pareçam ruins, às vezes é para o nosso próprio bem, né? Então eu acredito, né? Muito que essa busca, né? Da espiritualidade, da conexão com o sagrado, se resume em viver, né? Até porque na minha cultura, né, nas minhas tradições, uma vez me perguntaram sobre religião, né? Qual a sua religião? Perguntaram, né, para mim. E eu mesmo me fiz essa pergunta, né? Até porque eu não conhecia essa palavra. E aí, diante disso, eu fui buscar, né? Fui atrás desse conhecimento, né?
primeiramente fui descobrir que palavra era essa, e daí já veio para mim, né, através do significado dessa palavra, né, uma grande força já da essência, né, do que eu queria saber, que a palavra religião nada mais é que religar-se, né, religar-se com algum ser divino, com alguma coisa que você acredite, né, com algum espírito, enfim, que você tenha fé, né, que move as suas ações, que move a sua caminhada, enfim. E aí, descobrindo isso, né, fui mais a fundo e os mais velhos perguntando, eles me iluminaram, né, a minha mente, o meu caminho, e que a nossa vida, né, nós chamamos, aí eu não tive a resposta naquele momento para quem me perguntou, mas tive a partir dela, né, que eu fui buscar esse conhecimento. Então, hoje, quando me perguntam, né, qual que é a sua religião, eu já me ligo, já me conecto com a resposta de que religião nada mais é que religar-se. E nós nos religamos, né, nos conectamos a todo momento com a natureza, né, com os seres da floresta, com tudo que nos rodeia, né, com as pessoas, com os animais, com toda a vida em si. E isso, de alguma forma, é uma cura, né? E essa conexão, essa ligação, né, que nós temos, né, hoje nós chamamos de Nyandereké, né? E aprendemos que os nossos cantos, né, as nossas preces, o nosso petanguá, o nosso japitã, tudo que envolve, né, essa conexão com o outro, né, de amor ao próximo, de amor ao outro, se resume em Nyandereké, que é o nosso modo de viver, né? E aí hoje, quando me perguntam, eu já tenho a resposta na ponta da língua, né? Qual a sua religião? Eu digo, meu modo de me religar, né, com o sagrado é o Nyandereké, que é o meu modo de vida, né? Então, a todo momento, a gente passa por esse processo de se reconhecer, né? De se auto-identificar com o que você é, né? E quando a gente fala, né? Quando nós temos aí algumas dificuldades, né? Pelo nosso, assim, durante o nosso caminho, durante a nossa caminhada, o que nos fortalece? Se estende a nada mais é que as pessoas que estão ao seu redor, né? A família, a mãe, né? Os filhos e a natureza em si, o vento fala contigo, o fogo, né? Então a vida em si é a essência principal de tudo. Então temos que aproveitar a cada momento, né? O amanhã não existe, então hoje é o que nós temos que viver, né? E eu acho que depois que eu comecei a enxergar tudo isso, as coisas ficaram mais claras para mim e mais fáceis, né? Passar, inclusive pelos obstáculos hoje, principalmente como líder, né? Pelas lutas que nós temos na educação, na saúde, em todos os segmentos, né? Onde nós líderes estamos envolvidos. Quando eu me conecto com a vida, né? Quando eu me conecto com tudo que traz essa essência vital, eu consigo me fortalecer e continuar caminhando, né? Me curando, né, de possíveis doenças, fragilidades que possam me atingir. É um pouquinho do que eu penso, né? E passo a palavra agora ao Eté. Ao Etecatu, Tindan, a gente vai ficar fazendo várias perguntinhas ao decorrer, então, legal esse caminho dessa roda. Ao Eté, essa conexão de falar a cura, eu já gostei daí, né? Dessa. Quem já está conseguindo pegar desde o inicinho, a gente já está tendo uma baita de uma aulona e algum processo de conexão. Quando a minha prima aí diz existir já é um processo de cura. E às vezes a gente procura curas e a gente já está se curando, porque a gente já existe, já está nesse processo. Então, isso é muito belo e vamos meditando. E agora, para fortalecendo, a minha grande amiga querida Tcheirum, Cristina Itaquá, irá se apresentar, falar um pouco também desse processo de conexão. Lembrando que depois vai vir muitas outras perguntas que a gente está articulando aqui. Então, Aueté,
Ney Kitaquá. Nhande Carude, Itamirim, boa tarde a todos. E agradeço, Luan, pelo convite, né, de estar junto aqui, compartilhando alguns pensamentos e nesse chuvoso, né, hoje choveu bastante a noite toda, o dia todo. E eu fiquei ouvindo vocês, né, e pensando muito sobre a importância de falar mais sobre as curas, né, e sobre esse poder transformador que, na verdade, está dentro da gente mesmo. Observo que muitas pessoas buscam a cura fora, né? Uns correm para o médico, outros correm muitas vezes atrás de pessoas que podem trazer esse conforto da cura. Mas, na verdade, a força que a gente busca, ela está dentro da gente mesmo. Né? Então, a primeira busca, isso é um grande aprendizado também que eu venho tendo ao longo de uns tempos, é compreender, né, que o processo de cura mesmo está dentro de nós, os nossos atos, né, dos nossos pensamentos no dia a dia. Porque tudo que a gente faz e tudo que a gente pensa, ele volta, né, de uma certa forma, para a própria terra e para a gente mesmo. Então, acho que um grande desafio assim, que eu tenho me colocado e falado muito sobre ele é esse desafio da gente conseguir fazer o que a gente fala, né? Da gente conseguir caminhar no mesmo sentido do que a gente acredita, no mesmo sentido das palavras que a gente profere, né? Porque a fala, ela é muito poderosa, né? É um sopro de amor que sai da gente e ela pode transformar, mas ela também pode destruir. Então, a partir do momento que a gente fala as coisas, a gente tem que ter muita consciência, né, do poder que tem esse sopro, né, soltado ao mundo, e como isso pode transformar a nossa vida. A gente sabe que nós estamos vivendo um momento fora do normal, né, assim, no sentido de que esse ano de 2020 foi um ano de muitas revelações e de muitos processos doídos, né? A Terra está de luto e eu vejo muitas pessoas querendo saber quando vamos voltar ao normal. Como se um dia existisse alguma normalidade dentro dessa humanidade tão imperfeita e tão desunida que somos nós humanos, né? Eu observo que esse ano foi um ano de um despertar para esse processo mesmo, né, dessa busca individual, que é um processo individual, a cura, seja ela ligada a uma espiritualidade, independente de qual for, porque existem muitas formas de se buscar, né, existem muitas formas de espiritualidade, e essa busca ela é individual. Só que o processo principal dela se parte da humildade, né, de você reconhecer o quanto nós somos pequenininhos, né, dentro da imensidão dessa grande teia da vida que envolve tantos seres, seres animais, seres vegetais, seres minerais, né, seres visíveis e seres invisíveis. Então, somos um coletivo de seres pequenininhos que compartilhamos dessa morada sagrada que é a Terra. Só que ao longo da história, nós humanos, a gente conseguiu desequilibrar tudo, né? Todos os rios, a maioria dos rios que são as veias da Terra, eles estão contaminados pela própria ação humana. Humanos que pensam, que produzem ciência, que produzem conhecimento, foram capazes de desequilibrar todo o processo. Então, a cura que hoje, né, muita gente está esperando a vacina, como se isso fosse resolver todos os nossos problemas, mas eu penso que a cura principal é a cura da Terra. Não adianta todo mundo se vacinar e continuar fazendo os mesmos hábitos errados e estuprando a terra dessa forma tão violenta e tão insensível, né, que a gente vem assistindo. Eu, pelo menos, que eu me reconheço como gente, eu venho sentindo esse despasso, né, dos seres humanos, independente das suas origens. Eu observo que a humanidade ela chegou num ponto limite. Ou a gente toma uma consciência, né, de um compromisso ético e muda os nossos hábitos, ou nós todos vamos afundar no mesmo barco dentro dessa morada tão perfeita e tão sagrada que não foi nos cuidado quando a gente veio para a Terra. Então eu tenho refletido, meditado muito
sobre essa situação, né? Como que nós, humanos, vamos conseguir equilibrar de novo a Terra? Como que vamos conseguir fazer com que os espíritos sagrados da floresta se acalmem, né? Porque eles estão bravos com a gente, isso eu observo muito, né? Porque a ciência, todo esse capitalismo ao longo da história comeu montanhas, destruiu vários processos muito inteligentes e muito criativos de vida que habitam dentro da floresta. Dentro das florestas existem complexidades incríveis de vida, pulsante, né? Vida que pulsa, desde as abelhas, as formigas, as samambaias e todos os seres sagrados. Só que quem pensa nisso? Né? Quem reflete sobre a complexidade da vida dos outros seres que não somos nós humanos? Nós humanos temos uma capacidade absurdamente infinita de se adaptar, mesmo vivendo no meio do lixo. Mas as cutias, as pacas, as lontras e os outros seres, eles não têm a mesma capacidade de adaptação como nós. E muitos estão desaparecendo. Então, que razão é essa? Né? Que evolução é essa? Que progresso é esse? Que tanto se fala, principalmente dentro das universidades, mas não se pratica no dia a dia. Então, eu penso que os estudantes, não só os estudantes indígenas, mas todos os estudantes, todas as pessoas que estão buscando conhecimento científico, que estão buscando desenvolver, né, as suas inquietações e produzir teses e conhecimentos e pesquisa, isso é muito importante, mas que consigam verdadeiramente fazer esse compromisso ético, né, de tentar transformar o nosso dia a dia. Eu já passei pela universidade, me decepcionei bastante, né, por perceber o quanto a universidade não é universal e o quanto ela está desconectada com essa ética do que se fala e do que se faz. Então, a cura, para mim, ela está muito voltada a esse sentido da cura coletiva, né, que é a cura da terra, que é o respeito por todas as formas de vida e pela reconexão, né, de cada um com o todo. Porque nós somos, como eu disse, uma pequenina partícula da grande teia da vida. Então, nós temos que repensar, né, quais serão as nossas pegadas amanhã, depois de amanhã, no próximo ano, para ver se a gente consegue equilibrar um pouquinho tudo isso. Então, quando eu penso em cura, eu estou pensando isso. Então, nesse primeiro momento, é isso que eu queria dizer. Auete Catô, Tcheirum Cristine, muito poderosa a fala da nossa Tcheirum, porque eu acho que a gente às vezes precisa desconstruir muitos conceitos e muitos ideais que nos cercam, que parecem ser ideais, né? E no fim são coisas que nos mascaram, né? Que a mídia nos traz. E você fala de cura, isso que são expressões, vamos voltar ao normal. Mas o normal também era adoecido, né? É uma sociedade que vem se adoecendo porque vem tirando esse equilíbrio e essa conexão sagrada. Mas com esses caminhos de reflexões, com esses pensamentos, a gente tenta se fortalecer a cada dia, né? Aprendendo. Então, indo nesse caminho, já aprendendo muito só com esse início dessas 3 potentes aulas aí, eu vou querer saber, indo num caminho de conexão, vamos dizer, que se chama de autocura. Porque também, quando fala cura, eu acho que também a gente nunca existe uma cura. Vamos dizer, uma cura final. A gente sempre vai viver se curando. Não se curando, sempre se tratando, né? A gente nunca vai estar o curado. Então, acredito que sempre há precaução, tratamentos dentro desse processo. E eu queria ouvir um pouco dela sobre esse processo uma das coisas que o meu povo e que as minhas tias, e uma das coisas que a minha mãe, meus irmãos, a gente sempre pensou muito foi essa questão da meditação, de meditar, e isso ser a mente, e essa questão de meditação ser um grande processo de cura. Então, queria ouvir um pouquinho desses 3 seres, o que vocês, cada um de vocês entende como meditação, e como isso, a mente, refletir, pensar, pode nos ajudar a seguir um caminho
do bem viver, tá bom? Aí primeiro eu vou começar com a minha tia. Tia Mombe unha de upe, Marém Panhandé Animonguetá, Petanguareué, Tatatireué, Emombe Ubari, Marém Padere Poranduinha Derupé. Juruário que Nhandé, que não é para Ipapá. Juruáro, Que Pichaí, em português, a minha tia da perguntou. da o papo lá no Juruário, tem. Emombe Ubari, Juruário, Pi. Tá. Então, a meditação para mim é uma coisa muito importante, né, de muito respeito, principalmente quando a gente vai fazer a meditação do Pecuruá, né? Na verdade, o Pecuruá, que é o cachimbo, ele é só, eles são tipo um objeto, mas é o que sai sagrado, né? Nós falamos Tatatinar é Coaci, né? É a fumaça que vai fazer todo o efeito, né? Que vai fazer a cura, né? Que vai dar um livramento, que vai afastar as coisas ruins, né? Da nossa casa, da nossa família, né? Da gente mesmo, né? Para mim, a meditação é isso, né? Nós temos também, quando a gente vai no rio, tomar um banho, a gente sempre medita, né? Com a água, né? Que a água também para nós tem muita importância, né? Principalmente para mim, né? Que eu faço a meditação na beira da lagoa, né? Converso com o Nhanderu, então aquele momento para mim é um momento muito sagrado. E a meditação na mata também é muito importante, né? A gente vai para a mata, né? Para conversar com o Nhanderu, é um momento nosso com o Nhanderu. Né? A meditação para mim é isso, é de muita importância, né? De muito valor. Acho que falei um pouco, eu não sei me falar muito bem o português, né? Mas estou tentando me expressar. Até? Auetecatô, não, tia. Nós que estamos muito contentes de poder ouvir nem que for uma palavra sua neste momento aqui. Eu acho que acho que se a gente ouvir um som que sai de um ancião em tempos tão difíceis, é nós que somos privilegiados, né? Ainda cada um na sua casa, isso é muito rico para nós. Então, deu para ouvir, a gente vai se esforçar para ouvir. Indo nessa conexão, eu queria muito perguntar agora, já indo para minha prima, para a grande liderança, a nossa querida Itamirim. A Itamirim é um ser também que medita bastante, reflete bastante. Eu queria que ela dissesse um pouquinho o que é Nimonguetá, né? Essa conexão, o que é tão importante refletir? Porque o que a gente entende hoje a sociedade faz com que nós tenhamos uma conexão de refletir menos. Né? O importante é a gente trabalhar das 6 às 10 e cada vez mais enquadrar uma mente, né? Então, sempre pensadores, seres que se conectavam com outras conexões de cura eram queimados. Então, hoje, se a gente fala desse tema, é um tema de conexão e um tema de resistência, porque seres aqui igual nós que estivesse falando isso, estaríamos hoje ainda dependente, igual a nossa Cristina Itaquá falou, se a gente não tomar cuidado, ainda seremos queimados nesses atuais governos. Então, vamos continuar falando desses processos da mente. Queria que minha prima falasse um pouquinho desse processo de meditação. Já teve vários processos de meditação na mata, né? Então, o que é essa conexão com a mente e como ela pode nos curar? Auetecatô. Bom, eu precisei desse momento, né? Um determinado tempo da minha vida em que eu comecei a me identificar, buscar, né, a minha identidade. Eu precisei desse momento comigo mesmo, né? Eu acho que todo mundo, né, se parar para pensar, já conversou consigo mesmo, né? O meu eu tem muito, né, a contribuir com o crescimento, né? Acho que com a evolução intelectual, enfim.
porque a gente sabe, eu acho que todos conseguem se lembrar de que quando acontece algo, né, falamos em silêncio, né? Nada mais é que o nosso pensamento, nada mais é que nós mesmos falando conosco, né? E por isso que acredito que tem uma história muito bonita, né, que vem dos nossos ancestrais indígenas, dizendo que, né, dentro de nós, né, existem dois lobos, né? E vou resumir para não se prolongar na história, mas que um é o bem e o outro é o mal, né? E vai prevalecer e vai se fortalecer e vai vencer aquele que a gente mais alimentar. Então, nada mais é que o nosso eu, né, o nosso interior, é a nossa mente, é o nosso espírito, né? Eu acredito que meditar é falar com o nosso espírito, dentro de que muitos acreditam, né, do que nós acreditamos, né? Esse corpo físico que nós temos tem que ser considerado como se fosse um presente, né? Por isso temos que cuidar bem, né? Na alimentação, nos exercícios, né? Para manter uma boa saúde, porque é um presente, né? Carnal que acolhe, né? O nosso espírito, né? E o nosso espírito nada mais é que nós, né? O meu espírito nada mais é que eu mesma. E quando eu me volto a me concentrar, a meditar, né? Como muitos conhecem, eu acredito que aí eu estou trabalhando, né? O meu eu, trabalhando o meu verdadeiro eu e abrindo, né? Para conselhos, mudança, reflexões e decisões, né? E a partir do momento que eu faço isso, eu consigo, com mais sabedoria, me dirigir, né, diante de muitas coisas, o melhor caminho a seguir, né? E quando, principalmente nós, né, enquanto indígenas, né, a gente tem aí a natureza ao nosso favor, que é muito importante, né, os elementos, né, o vento, a chuva, tudo que nos ajuda a nos conectar com o nosso eu, né? E isso é muito importante, porque ninguém pode fazer nada por você, a não ser você mesmo, né? Ninguém pode mudar por você, se você não quiser. Então, acho que meditar é isso, é você se encontrar, é você se reconhecer, né? É você entender que você é capaz e tem o poder divino, né? De alcançar tudo que quiser, né? A partir dessa conversa com o seu eu, com esse entendimento, com, né, essa mudança que é possível. Então, tudo vem, né, eu acho que dessa interação, né, com o interior. E a mudança, né, tem que acontecer de dentro para fora, já fala isso, né? Os portões têm que ser abertos, né, de dentro para fora, né? Ninguém vai conseguir mudar você ou resolver por você ou falar por você, a não ser você mesmo. Então, tudo que a gente faz, fala, nossas ações, né? É a partir do que a gente vem buscando e se conectando conosco mesmo para depois poder ajudar pessoas, né? Para ajudar pessoas precisamos estar bem. Então, meditar, refletir sobre isso é muito importante, né? Principalmente quem gosta de fazer o bem, né? Ao próximo, quem gosta de fazer esses trabalhos de ajuda, né? Humanitária, precisa de bastante meditação, né? Para que você mesma possa indicar o caminho a seguir. Aueté Catô. Gosto muito da fala da minha prima, sempre muito poética e numa conexão muito bonita. Realmente abrir esses portões e trabalhar a base é essencial. Então vamos lá, Tirum Cristine, trazer um pouquinho dessa conexão. Sempre, acho que, se eu não me engano, a nossa Tirum Cristine, ela passou por grandes caminhos também na universidade em filosofia, né, Tirum? Então imagina isso. Ela vai ter uma fala nessa. É um dos seres que mais que nos incentiva a meditar e a explorar o nosso eu, né? As especificidades. Eu acho que ainda explorar de uma maneira pacífica, né?
de uma maneira poderosa. Então vamos lá, Tirum Cristine, como que você sente essa conexão? O que você pode ensinar para nós, para também cada vez a gente poder se despertar e se conectar com um dos seres que hoje mais sofrem opressões, né, para fluírem, que é a nossa mente. Eu estou mudando de lugar, que eu estou buscando lugares que tem sinal, que às vezes o sinal some, aí eu tenho que ficar buscando alguns lugares. Bom, mas sobre essas questões que você vem dizendo, foi muito boa a fala da Itamirim, explicando um pouco o pensamento dela, né, sobre o que ela entende desse processo de meditação. E, bom, eu acho que, para mim, né, pessoalmente, o processo meditativo, ele é muito delicado, na verdade, porque a gente vive hoje num mundo com tantas informações, né? Eu observo muitas crianças, porque até, tipo, de uns 8 anos para trás, ou um pouco menos, uns 6 anos para trás, quase ninguém tinha celular nas aldeias, né, nas comunidades. E isso mudou muito, né? Esse acesso contínuo a muita informação, às redes sociais. E isso, de uma certa forma, deixa as pessoas muito desatentas, né? Eu penso muito na questão da atenção, porque para você conseguir atingir um estado de atenção e concentração para meditar, hoje muitos não conseguem mais. E os jovens e as crianças, eles estão muito ligados em tudo, né? A televisão, as questões tecnológicas. Então, eu sempre que eu vou dar aula, eu sempre falo muito do sonho, porque para mim o processo de meditação também se dá em sonho. Mas eu tenho observado que muitas pessoas estão deixando de sonhar, né? Eu tenho relacionado essa diminuição do sonho ou um não entendimento e uma falta de diálogos também sobre os sonhos devido a esse mundo de muita informação hoje. E a própria escola, né? Que hoje, embora eu seja educadora, sou professora, mas eu observo que a escola ela tem contribuído um pouco também para desequilibrar o processo de educação tradicional que antes existia dentro das comunidades, né? Então, antes as crianças, os jovens acordavam, ficavam na beira do fogo, conversando com seus avós, com seus pais, principalmente sobre os sonhos, né? E esse processo do diálogo, de se pensar e se entender o que se sonhou, para mim é uma meditação muito profunda, né? De você entender as mensagens que foram te dadas durante esse processo e você conseguir se prevenir, se cuidar para o dia que inicia. Então, o sonho é uma grande meditação, né? E tem a meditação individual também, que a gente faz, como a anciã, né, a Cunhade falou, de você conseguir caminhar na floresta, de você ir na beira do rio e se concentrar com os seres sagrados, né, e pedir força, seja com a força do Petenguá, seja com o rapel, seja na pura água que você se banha e se concentra, já te permite, né, te possibilita entrar em conexão com você mesmo e conseguir se concentrar para meditar. Mas eu sempre fico um pouco entristecida de pensar nos meus parentes que muitos não têm floresta e nem rio para poder se banhar, nem se concentrar, né? A gente tem muitas realidades de comunidades indígenas que vivem na beira de acampamentos, na beira da BR, ou vivem no meio da cidade. Então, como que você vai conseguir praticar o bem viver? Como que você vai conseguir, né, praticar o Tecoporã, que é uma prática muito profunda, né, que é você conseguir sempre estar de boa e bela forma no território, se esse território está totalmente desequilibrado? Então, são muitos desafios e são muitas lutas hoje para a gente conseguir essa base de equilíbrio. Eu agradeço todos os dias, assim, por na minha comunidade ainda ter a casa de reza, né? Porque um espaço que me propicia um desligamento total é quando eu entro dentro do Opus, né? Que é a casa de reza, onde a gente pode, mesmo em silêncio, estar se comunicando, ouvindo os cantos. Então, hoje, para mim, a grande meditação se dá na casa de reza, que é a verdadeira escola, né? Onde a gente ouve
as boas e belas palavras, onde a gente se cura, onde a gente canta, se alegra e se permite silenciar, né? Esse silêncio que é tão difícil nos dias de hoje, porque é muita circulação, né, de pessoas e de coisas, e esse mundo todo tecnológico que invadiu as nossas vidas sem nem a gente se dar conta, né? Quando a gente observa, a gente já está lá respondendo várias coisas, e o tempo todo pessoas falando, querendo respostas. Então, eu penso que esse mundo tecnológico está adoecendo as pessoas. É preciso silenciar para sentir um pouco mais, né? Os mais velhos, os anciãos que não têm esse hábito constante de ficar acessando as redes sociais, eles são mais conectados com esse processo da meditação. Agora, os jovens, eu tenho observado, né, que está tendo uma dificuldade grande de se concentrar e de meditar mesmo, né, conseguir alcançar esse entendimento que habita dentro do silêncio. Então, temos que pensar nisso também, né? Pensar na escola, repensar, né? Para que queremos a escola e como essa escola vai ser, que ela vai conseguir fortalecer e não desequilibrar as nossas relações, né? Toda a memória, todos os saberes tradicionais que sempre existiram antes de existir a escola. E fora a escola, tudo que está à nossa volta, né? O jogo de futebol, pensar a própria televisão, enfim, tudo que nos rodeia, né? Tudo o que nos rodeia e tudo que está relacionado a esse mundo capitalista está desequilibrando o processo de concentração, principalmente dos jovens e das crianças. Então, esse é um ponto que a gente tem que pensar muito fortemente. E uma coisa que para mim foi muito forte também no início da pandemia, quando a gente foi comunicado que teria que ficar todo mundo de isolamento e tal, e as aulas pararam, né, as aulas presenciais, e ao mesmo tempo, dentro das comunidades, o isolamento ele não tem como acontecer de uma forma efetiva, né, as pessoas não ficam isoladas totalmente dentro das suas casas, porque a vida é coletiva. Então, teve um dia que eu fiquei muito emocionada quando um líder espiritual disse que teve um sonho, e nesse sonho foi revelado para ele uma planta que ele tinha que procurar na mata e que essa planta ela aliviaria os sintomas dessa doença nova, misteriosa que estava vindo a perturbar as nossas vidas, né? Esse foi um momento muito forte assim dessa revelação que veio em sonho para ele. E aí ele foi atrás da planta e a gente começou a fazer uso, né, de forma preventiva também. E as pessoas que chegaram a ter Covid na nossa comunidade se trataram também com essas plantas e ninguém teve evolução, né, da doença. Então, como é importante o sonho, né? Como é importante as pessoas que estão plenas em concentração, em estado contemplativo e que são possibilitadas de receber essas iluminações, né, meditativas através do sonho. Então, temos que sonhar mais. E temos que nos desligar mais para conseguir ficar concentrado. Awete Katu, Tcherum Taquá. Eu também estou aqui ouvindo, tomando meu chá, o Moan, porque é nosso processo de cura, de conexão. É muito sagrada essa conexão de fala da Cristine, desse grande processo de... Porque a gente falando de cura, de processos de cura no tempos de doenças. Então, realmente, a gente se pega vendo que o conceito de medicina que às vezes a gente coloca é esse de remédio. Ó, você está doente, vai tomar um remédio, vai tomar uma injeção. E por muitos séculos isso vai se impondo, e a gente vai vendo que é muito mais do que isso. Além de a gente trabalhar com precaução na alimentação, uso de chá, um banho de chuva, um banho de sol, uma alegria constante é saudável, tudo isso vem prevendo, precavendo, né, e tendo cada vez mais precauções em relação a isso. Mas ouvindo a minha tia Taquá falando de sonhos, queria aproveitar minha tia e aqui minha tia, para ela falar, os sonhos para nós são muito sagrados. E também é um grande processo de cura. Queria que a tia contasse para nós um pouco sobre os sonhos,
como que é para nós e como que a gente se conecta. Emombe o yande upe chai maraimpa yande jachara uarupi regua. Ok. Yoga, né? Para a gente se prevenir, né? De alguma coisa que pode acontecer. A gente sonha com nomes, né? Nomes de crianças, mistérios, né? Que não deram nossos sonhos, né? O sonho, para nós, é de muita importância, né? Como essa minha parente ali, a Tatá, né? Mostra também, né? Os nossos sonhos, as medicinas, né? Vamos dizer assim, né? Pelos médicos, né? Os médicos falam que não tem cura, qual o remédio, né? Qual a erva daquela pessoa que está enferma. Então, o sonho para nós é um mistério também. A gente não nos previne, né? Então, o sonho é isso, né? Como disse a Taquá, precisamos sonhar mais, né? Precisamos se conectar mais, precisamos ficar, como diz aqui na nossa comunidade, né? Para cá, que é, que a gente, né? Eu sempre sonho, tenho sonhos, ele me mostra, né? Então, é uma coisa muito sagrada também o sonho para nós, né? Eu entendo assim, né? E a parente falou uma coisa muito importante, né? Que é os mais velhos, né? Antigamente eles sonhavam e no outro dia já passavam um recado, né? Então, isso é muito importante para nós. Até, acho que deu para entender, né? Que eu falei. Awetete aí. Mirindio Embogué áudio. Então vamos lá, a fala poderosa da nossa tia Aí, falando desse processo de sonho. Às vezes a gente tem dois entendimentos de sonho, né? Este sonhar, que é este caminho de... Quando a gente vai, entra nesse portal de o corpo dormir e a gente ir para esse portal de reconexões. E essa palavra sonhar que usa muito, você está sonhando com isso. E esse sonhar também é desvalorizado, mas é também muito importante, né? Quando a gente sonha e luta, é muito importante a gente ter essa previsão que é o sonho, né? E indo por essa conexão, que a gente já chega numa fala para entender como que está frio essa conexão hoje, vamos dizer, que é muito mais do que da metade, né, de seres que existe, e conforme isso vai se perdendo e como a Terra vai se adoecendo. Então, eu queria já perguntar para minha prima Itamirim, a gente já indo por essa conexão já dos sonhos, já vamos entendendo, mas também se conectando. Eu queria que ela falasse um pouquinho para nós desse processo de cura que a mulher tem através da lua, e juntamente com a lua. Qual é a relação da mulher e a lua? Quem é este ser? Como que o ser feminino se relaciona com essa energia? E como que é esse processo? Bom, eu me lembro, né, uma recordação até para mim hoje muito rica, né? Eu consegui ainda alcançar a minha avó e a vida, né? Que trouxe alguns ensinamentos que no momento para mim pareciam ser algo do cotidiano, simples, comum, mas que agora, né, eu fui reconhecer a importância, né, de tudo que ela falava, de tudo que eu via, né, de tudo que eu assistia, a minha avó, né, falando. Uma das coisas importantes, né, era principalmente as canções de ninar, né,
que quando chegava a noite, ela falava que era muito importante, né, as canções de ninar, e hoje eu faço também essa prática com os meus filhos, né, com as minhas filhas, sempre fiz, para que elas também, né, no futuro se recordem, né, assim como eu, essa magia, né, de trazer o conhecimento, de trazer a sabedoria através de sentir, né? Diferente de você sentar alguém e falar, olha, é assim, é assim, é assim, pedir para anotar, pedir para escrever, como acontece nas escolas, né, normais e comuns. E no nosso ensinamento, né, do cotidiano e das práticas. Então, eu tenho, eu acho que hoje a felicidade de dizer que eu ouvi a minha avó falar sobre, principalmente sobre o de Kwaku, né, que tem muita relação da mulher, né, dessa passagem de adolescência, né, essa transição de criança para adolescência e se tornar mulher, enfim. E eu amava ouvir as histórias, né, que envolvia, né, essa ligação da lua, desse ser, né, tão poderoso, com a mulher, né? Então, para mim foi muito importante, assim, depois de adulta, né, fazer esse reconhecimento do que ela me contava e de tudo que eu passei a viver, né, na prática. Então, assim, eu acredito que essa energia, né, não só para a mulher, porque a gente tem o planeta Terra como, né, uma figura feminina, né, a mãe Terra, nós dizemos, né, mãe natureza, justamente por ter né, essa ligação tão importante, né, que eu acho que todos os seres, né, passam por esse processo de reconhecimento da importância, né, da sua existência, e as mulheres em si, nós podemos gerar, né, filhos. Isso para nós eu acho que é de extrema importância esse amadurecimento de que nós somos seres iluminados, né? Nós mulheres, assim como a Mãe Terra, né? E que nós temos que ter, né, de alguma forma, eu acho que um toque a mais, né, de poder para conseguir, né, educar, amar, né, se entender, né, assim, se conhecer. E a Lua, né, ela traz essa energia de conexão muito forte, né, para a gente. Tanto que tudo que se relaciona a dar continuidade tem essa ligação e essa relação com a Lua, né? Como o plantio, por exemplo, né? Nós temos a lua certa de plantio, a lua certa para coleta, né? De materiais. A gente também tem né, essa força de que tudo que precisa evoluir precisa passar, né, pela fase certa da lua. Então, assim, essa ligação, eu acredito, né, que é uma energia não só da figura feminina, mas também para muitas outras coisas que têm relação, né, e função de continuidade, né, de gerar o futuro, né. Eu acho que eu posso enxergar dessa forma esse poder e a energia que a Lua tem, né, referente a as mulheres, né, principalmente a figura feminina ou simplesmente ao ser que dá, né, continuidade aí às gerações, né, aos seus frutos, enfim. Né. Eu tive a oportunidade também, né, de ouvir histórias sobre, chamamos de Odipotá, né, que é um encantamento muito poderoso, né, que nós acreditamos, ainda existe, né, assim, real em muitas aldeias esse poder, né, de existência que traz a lua como, né, um elemento de proteção a respeito disso, né? E uma das, né, eu acho que das ligações importantes que nós podemos citar na história é esse Odipotá, acontecido há muito tempo, que deu origem, né, a um alimento muito sagrado para nós, né? Que nos fortalece, que traz energia, né? Que é a mandioca, enfim. E então, assim,
eu vejo não só a Lua também, outros, né, os outros planetas, as estrelas, né, eu acho que essa parte da astrologia para o indígena também é muito forte, né. Eu acredito que não existe uma separação. Essa ligação, desde o início dos tempos, né, como disse a Cristine, né, essa teia da vida, né, ela vem se tecendo há muitos e muitos anos, né, e a ligação que nós temos com a Lua é algo surpreendente, né? Acho que até outras culturas reconhecem isso, que a gente tem muitos poemas e muitas músicas, né, que falam sobre esse poder da Lua e a mulher, né? Ao seu humor, né, a sua mudança né, de comportamento, enfim. E a gente vem preservando isso na nossa cultura há muito tempo, né? E é o que eu também passo, né, para minhas filhas, eu ensino e pretendo, né, que elas façam o mesmo, né, para não se desligar, porque não podemos nos desligar, né, da natureza e de tudo que nos proporciona aí a ser seres poderosos, né, que dão frutos, que faz o futuro acontecer. A Uetecato, conexão poderosa com seres, né? Igual a nossa Cheirun falou, com todos os seres, a relação do indígena com o espaço, muito poderoso. A Ueté. E a gente fortalecendo, que o nosso tempo vai passando, né? Queria já perguntar para minha Cheirun Cristine Itaquá, para ela falar um pouquinho, que eu acho tão incrível quando ela fala, porque quando a gente também fala de processos de cura, a gente fala processos de entendimento com o meio que a gente vive, né? Porque a gente vivia realmente em momentos mascarados em que às vezes a gente corta uma árvore e toma um remédio químico, né? Sem entendimento a essência e a medicina que é essa árvore. Então, às vezes, essa essência é tirada. E com isso, a gente precisa de vários métodos e várias estratégias. Uma delas é decolonizar, né? Para que a gente exista, precisa decolonizar e reduzir. E eu queria muito que a minha querida falasse da importância de decolonizar e reduzir nos tempos de hoje para que hoje os nossos saberes sobrevivam. Ela falando desse sonho que esse ancião teve, com que tantos outros têm revelações de cura, e às vezes é o que a nossa Tcherum falou, não tem uma floresta para conseguir meditar, para ter um acesso com essa cura. Então, se eu decolonizo, às vezes, muitas vezes, eu ainda consigo pensar na possibilidade daquilo ainda existir, né? Então, eu queria que a nossa Tcherum falasse um pouco desse processo de decolonização, principalmente decolonização da mente, né? Que antes da gente, vamos começar esse espaço. Então, eu queria que a nossa Tcherum falasse um pouquinho para nos fortalecer. Legal, Luan. Eu só queria antes falar que é muito importante essa fala da Itamirim sobre as relações com a Lua, porque uma coisa que eu sempre penso também é o quanto a sociedade não indígena, não toda, né, porque tem muitos não indígenas muito parceiros na agroecologia, na permacultura, mas o mundo capitalista, de um modo geral, criou essa coisa de agrotóxico e todas essas químicas de veneno para ferir a terra, né? E quando a Itamirim fala que existe a lua certa para plantar, a lua certa para colher, é justamente esse respeito com a terra, né? Porque se você planta o alimento na lua certa, ele não vai dar bichinho e você não vai ter que encher de veneno para aquela fruta ou aquele legume ou qualquer coisa que seja nasça forte e saudável, né? Então, os povos indígenas desenvolveram e mantêm essa memória ancestral guardada do conhecimento, do plantar e do colher, né? Para construir a sua casa, tem a lua certa para tirar a palha, para tirar a madeira, justamente para não precisar colocar veneno. Então, esse conhecimento, né, das fases da lua é muito importante para todos os povos indígenas, porque é essa conexão, né, de respeito com todos os seres. Então, só queria completar isso dizendo que é muito importante, né, a gente pensar nisso, esse respeito, porque tem muita gente que às vezes fala que os indígenas são preguiçosos, mas não é uma questão de preguiça, é uma questão de respeito com o tempo,
né? Existe o tempo das coisas. E o mundo capitalista não respeita nada. E por isso que tem desequilibrado, né, todas essas relações. Só que daí cria-se um remédio, cria-se um veneno e acha que o problema está resolvido, mas daí gera-se outro problema, né? Mas, enfim. Sobre essa questão que você trouxe, sobre a decolonização, né, e todos esses processos, eu também é uma coisa que eu tenho refletido muito nos últimos anos, sobre a monocultura, né? Nós vivemos uma monocultura da alimentação, uma monocultura da mente, né? Uma monocultura do pensamento, que tem feito com que todas as culturas sofram um processo de enquadramento, né? Eu já até ouvi uma vez um termo, né? Um conceito que é chamado de epistemicídio, que é a mesma coisa do ecocídio ou do etnocídio, que há tantos séculos tem esvaziado, né, de sentido e de espiritualidade os povos indígenas, mas esse epistemicídio é uma forma de enquadrar todas as formas de pensamento, né, todas as filosofias indígenas, como se não tivesse nada. Então, cada povo tem a sua forma própria de pensar, de conceber a sua existência, né, de nascer e de saber morrer, e de saber transmitir esses saberes, e de guardar esses saberes, né, porque uma coisa que eu sofri muito, assim, durante os meus estudos, né, na universidade, é a ilusão que eu tinha de achar que nós iríamos conversar sobre as filosofias indígenas, mas o que eu via era que só se falava do pensamento europeu, como se só lá existisse lógica, só lá existisse epistemologia no sentido do conhecimento sistematizado, só que todos os povos de todas as culturas, seja as culturas africanas, as culturas asiáticas e as ameríndias, de um modo geral, todos têm o seu conhecimento. Só os nossos pajés, as nossas parteiras, eles não escreveram livros. O conhecimento ele está guardado nessa memória ancestral e ele está vivo nas práticas, né, em muitas práticas, seja na cerâmica, seja na tecelagem, seja na confecção de muitos saberes, né, que se usa de materiais da floresta, seja na realização de remédios, seja na transição dos cantos. Então, são muitos saberes, né, que a sociedade eurocêntrica negou ao longo de muito tempo, até hoje em dia, a existência desses saberes. Então, nós temos que pensar esse processo de decolonização, de como se livrar dessas amarras dessa monocultura, né? Dessa cultura que impõe um tipo de alimento, e aí você entra no supermercado, você vê um tipo de alimento, sendo que existe uma variedade de diversidade de alimentos, mas existe um único tipo rotulado e empacotado, né, onde os brasileiros consomem. Da mesma forma, na televisão, no rádio, há uma monocultura da arte, monocultura de tudo. Então, como que nós vamos se desprender e perceber que existe um universo multicultural, né, de formas de alimento, de formas de cultura, de formas de espiritualidade, né, porque também a questão da espiritualidade é uma questão muito delicada. Há mais de 5 séculos, há uma imposição, né, da religião europeia perante os povos indígenas. Então, a gente vem até hoje em dia sofrendo um processo de evangelização. Então, essa monocultura espiritual também é um processo violento. Então, eu sempre penso, né, quando a gente fala em decolonizar o pensamento, uma palavra que vem junto para mim é o respeito. Porque se você respeita e entende que existem muitas espiritualidades, você não vai querer impor a Bíblia para ninguém. Porque você vai entender que esses outros povos possuem a sua própria espiritualidade, que não é a Bíblia. Pode ser o Petenguá, pode ser as medicinas, pode ser as palavras sagradas. Então, há um desrespeito para com esses conhecimentos. E uma coisa que eu tenho percebido é que já está tendo um movimento, né, de decolonização que vem acontecendo, né, em vários processos, seja no campo da arte, ou seja em outros meios, onde os não indígenas estão começando a respeitar essa diversidade que existe não só na América, mas na África, em vários outros lugares. Mas é um processo muito delicado e demorado também, porque a sociedade brasileira é uma sociedade ignorante, né, que não conhece, ou talvez nega conhecer,
essa diversidade que existe hoje, né? A gente vive num país com mais de 300 línguas, mais de 200 línguas faladas, mas o povo brasileiro prefere aprender o alemão, o espanhol, o inglês, chinês, sei lá, mas desconhece que existem línguas faladas dentro do território, né? Assim como o alimento, existem muitos alimentos, muitas culturas, né, de resistência mesmo, que preservam até os dias de hoje a sua mente. Então, quando eu penso em decolonização, eu penso em tudo isso, né? Em toda essa monocultura que se estabeleceu e que se faz com que as pessoas fiquem como presas ao único jeito de se alimentar, ao único jeito de acreditar, né? O único jeito de viver. Então, é necessário a gente abrir um pouco, né, essas cortininhas que tem dentro dos olhos e observar a grandiosidade, a diversidade que existe aqui dentro do nosso país, dentro do mundo, né? Então, Luana, essas conversas que nós já tivemos, né, e acredito que vamos ter muito mais, para a gente conseguir decolonizar, a gente tem que conseguir ter mais diálogos como esse, criativos e potentes, para fazer com que as pessoas se despertem para o respeito. Porque só vai ser possível a gente mudar e transformar todas essas relações quando as pessoas respeitarem mais, né? Então, é um processo lento, mas a gente vai como formiguinha, acreditando que é possível, né? Sempre rezando, acreditando, e eu acredito muito que enquanto existirem as crianças cantando, né, e os rezadores entoando as boas palavras, ainda vai ter uma esperança de que a gente vai conseguir atingir esse respeito, né, e essa união, porque somos todos irmãos, somos todos humanos, então nós temos que nos respeitar mais. É isso. Eu sou suspeito em falar das falas dessa Tcheirum, porque eu sou muito fã, né? E realmente é isso. Se você respeita, você proporciona que outros seres evoluam, né, das suas especificidades, porque não existe uma maneira reta de evolução, igual a gente aprende lá em história, né? A linha da evolução. Cada um respeitar o processo de cada um, a cosmovisão de cada um, a gente já entra no processo de decolonização, que é um processo muito lento, mas é um processo que existe e que é muito necessário, né? E que realmente é muito bom sempre estar contemplando essas falas. Mas o nosso tempo já está já encerrando. Dá vontade de ficar uma tarde inteira aqui aprendendo, né? Por isso que a gente luta aí por uma licenciatura específica, por valorização dos nossos saberes, para que a gente possa contemplar mais, né? Parar de ouvir uma história de 5 horas, que não é nenhuma história verdadeira, que foi escrita por um barbudo até aqui, que escreveu a versão dele. De repente a gente escuta aqui histórias contadas por nativas que conhecem, que vêm trazendo e guardando a oralidade e a memória de uma maneira muito respeitosa e muito sagrada. E com isso, a gente vai aproveitar esses minutinhos que faltam, a gente vai abrir para perguntas, mas calmem, acredito que todo mundo queria abrir o áudio. Vamos escrever as perguntas aqui, escrevam as perguntas, porque a gente vai ler para nossas convidadas responderem para vocês algumas perguntas que a gente conseguir, dependendo do horário, espero que a gente consiga ler. Mas quem quiser se inscrever, já pode colocar algumas perguntas aqui. Ó, Tcheron Débora já falando, se tiver licenciatura nestes saberes, já podem me inscrever. Quantos conhecimentos? Salve Tecatu, Tcheron. O nosso Tcheron Vinícius, salve a força dessas mulheres incríveis. Ao Tecatu, Tcheron. São incríveis mesmo. Aí tem a nossa pergunta da nossa Tcheron Maíra. Salve, parente. A Cristine, só queria deixar, não é uma pergunta, é uma admiração da nossa Tcheirum. Cristine, só queria deixar aqui minha admiração, sou descendente dos Machacali, em processo de reconexão. Estou muito feliz de te ouvir. Ó, nossa Tcheirum já pode pegar os contatos e já pegar processos de reconexões com a nossa Tcheirum,
Enquanto a galera vai pensando aí nas perguntas, eu queria deixar aberto também para as três responder. Pode ser Itamirim, enquanto a nossa tia está ali em meditação. Qual é a importância da reconexão com o território corpo? Porque quando às vezes fala de cura, de reconexões e de território, parece que é só esse território físico, né? Que a gente pisa, que é um território de alguém. Mas aí, de repente, que a gente vai descobrindo, que eu descobri ao decorrer da, do meu amadurecimento, foi essa questão do território, o do nosso corpo, que ele é um território muito vivo e é um território muito poderoso. E as pessoas, né, muitos seres, não reconhecem e não se conectem isso como um território. Então, queria ouvir um pouquinho da nossa parente Tamirim e da Cristine também, é, essa conexão do território corpo, como que é importante essa conexão com o território corpo, para que a gente possa cada vez mais se entender. Pode ser, Neik Tamirim. Bom, eu passei a ter muitas reflexões a respeito, né, desse território tão sagrado, né, que é o corpo, a partir das minhas pesquisas mesmo educacionais, né, da minha reconexão com a língua. E quando o mais velho disse para mim, né, eu perguntei, fazendo as pesquisas para produção de materiais, né, traduções para colocar em registro quando eu estava fazendo a minha formação, enfim. E aquilo me deixou muito feliz, né, de ouvir e também me trouxe essa autorreflexão sobre isso, né, sobre esse território sagrado que é nosso, né, que você precisa cuidar, que você precisa dominar, né, controlar, ter esse equilíbrio, né. Quando eu perguntei, precisava fazer um trabalho de nomear as partes do corpo, né? E eu perguntei para o mais velho, aí como que eu falo corpo? Aí ele falou, tireté. Eu falei, tá, mas tireté não é meu corpo? Ele falou, sim. Eu falei, não, eu quero só corpo. Aí ele, tireté. Aí eu falei, não, mas eu quero só corpo. Ele, não existe só corpo, o corpo tem que ser de alguém. Ou é meu, ou é seu, ou é de alguém. A mão, a mesma coisa, não existe só mão. A mão tem que ser de alguém. Ou é minha, ou é sua, ou é de alguém. Não existe esse desligamento. E aí isso me deixou muito intrigada. Eu disse, tá. Então ele já, na própria prática, no próprio conhecimento, na sabedoria, ele já colocou, né, o corpo como esse território, né, particular e único de cada um, né? Então, nós precisamos, né, se empossar disso e valorizar, né, a cada centímetro desse território tão místico, né, e tão frágil ao mesmo tempo forte, né, que acolhe, eu acho que a parte essencial, né, da nossa vida, que é o nosso espírito, né, que traz essa força. Então, eu aprendi isso e hoje, né, com mais sabedoria, eu sei explicar para as crianças também, né, Tireté, Tiretá, Tidiuru. Então, não existe esse território tipo, assim, ao léu. Precisa ter, eu acho que é apropriação, né? Precisa ter posse. Então, ou é meu território, ou é seu, ou é do outro, ou é dele, né? Enfim. Então, só compartilhando sobre isso, né? Sobre o que eu aprendi, que hoje eu valorizo bastante, né? Para todo o cuidado que eu tenho, a preocupação, né? Também hoje, com esse território tão sagrado que acolhe meu espírito, né? Para hoje estar aqui falando com vocês e compartilhando esse momento importante. Até captou, Tinda. Eu acho que a Cristine Itaquá caiu.
mas eu acho que já ela deve voltar. Aproveitando já a Tcheirun Itamirim e a Tchai, tem uma pergunta bem bacana aqui, Tchai, da Alic, da professora Alic também. Deixa eu achar essa pergunta. Neste momento, na astrologia, há um evento cósmico. Os Tupi-Guarani, Machacali Guarani têm uma explicação para este evento do céu, para este evento do céu e momento da humanidade? Aí pode ficar a Tchai ou a Itamirim. Esses eventos cósmicos, né? Realmente eu andei percebendo que é um momento bem poderoso de conexões. O que vocês entendem por esses eclipses, por esses reencontros ancestrais desses grandes seres? Eu falo, Tchai, como que ficou? Baela? Eu que falo, Itamirim? Sim, pode continuar. Tá. Bom, eu também, né, acredito muito nessa energia, né, cósmica do universo, enfim, que tem relação com tudo que existe também. E nós, né, dentro da astrologia, dentro de todo esse conhecimento que vem, né, através dos nossos ancestrais, né, dos nossos mais velhos que contam, né, a gente não sabe, de fato, registrar cientificamente como é feito hoje, né, data, hora marcada para tudo que acontece, porque eles estão com tecnologias muito avançadas, né, ferramentas muito avançadas para ter todo esse acompanhamento, né? Como já foi citado aqui, eu acho que a nossa parte, né, nesse conhecimento vem muito de algo muito mais profundo, né? Que é através dos sonhos, visões, o sentir, também aquele que chamamos, né, de o terceiro olhar, né? Que não esses olhos, mas nosso terceiro olhar consegue enxergar coisas, né, sobrenaturais e que outros não conseguem enxergar. Então, todo esse conhecimento vem para a gente dessa forma, né? E o tempo para nós é muito importante. Então, antes mesmo de nomearem primavera, verão, outono, inverno, nós já sabíamos desses tempos importantes que o nosso planeta em si passava, né? Passa, que tem isso, sem mesmo conhecer livros e tecnologia científica ou descobertas científicas, enfim. Então, quem nos trouxe esses conhecimentos, né? De onde vieram, né? Então, eu acredito muito nessa conexão da nossa espiritualidade com esses cosmos, com essa, né, energia do universo invisível, né? Que muitos não conseguem enxergar, mas se todos quiserem, podem sentir, né? E que hoje acreditam também ainda, né? Muitas pessoas acreditam ainda nesse poder, nessa energia. Então, essas transições, esses acontecimentos, né? Eram indicativos, né? De processo de transmutações, né? E nós não precisávamos ter uma televisão ou um celular para procurar na Google ou, né, algo parecido. Nós tínhamos diretamente, né, a mensagem da própria natureza. Nós tínhamos diretamente os avisos, né, e os significados de tudo isso que acontecia. De fato, hoje, essa conexão, eu acredito que esteja bem enfraquecida, né, a respeito desses conhecimentos, desses saberes, né, principalmente entre os jovens, né, que, como já foi citado também na nossa roda de conversa, a tecnologia, né, a dispersão entre muitos outros assuntos que hoje permeiam a atualidade, veio enfraquecendo essa ligação e essa conexão, né? Tanto que muitos conhecimentos se perderam, estão se perdendo, e se não há, né, eu acho que essa preocupação de nós nos voltarmos, né, para buscar, isso pode se extinguir, né? E isso é muito sério, né? A partir do momento em que nós tínhamos todo esse saber, esse entendimento, né, das estrelas, dos astros, desses encontros, dos eclipses, do tempo, né? De tempo em tempo, nós conseguíamos administrar muito mais esse equilíbrio, né, entre o ser humano e a natureza.
E conforme isso foi se perdendo ao longo do tempo, não só para a população indígena, mas também para a humanidade, aí aconteceram os desequilíbrios, né? Todos os desequilíbrios que acontecem hoje e que, de alguma forma, prejudica, né, a todos os seres viventes do nosso planeta. Então, para nós é muito importante essas, esses momentos, né, de transições, assim, que a tecnologia hoje avançada nos avisam também, mas que aí a gente faz relação, né, com os contos dos nossos mais velhos, né? Que muitas vezes não é mais praticado nas aldeias essa importância. Então, uma ligação, né, de uma coisa atualizada de hoje com as coisas antigas traz esse pensamento, essa reflexão do quanto nós sabíamos, né? Do quanto nós tínhamos ligação, né, com todo esse processo, né, que passa no universo, no planeta, enfim. Awetecatu. Eu acho que a gente já está nos 3, 4 minutinhos para finalizar com esse movimento, mas eu vou tentar ler mais algumas perguntas. Tem uma aqui bem interessante que eu também já queria também direcionar para a Miriam, porque realmente, além de ela ser uma grande educadora, sempre traçando estratégias, é uma pergunta bem bacana da nossa Tcherum Débora, que ela diz assim: durante as falas, fiquei pensando no meu papel enquanto educadora das infâncias, pensando principalmente em como promover a reconexão das crianças com a natureza, com o espaço enquadrado e tão limitado da escola e do ambiente escolar, que não é nem um pouco propício a isso. Será que poderiam nos dar uma luz de como começar pelo menos esse processo? Bom, vou tentar ser breve, né? Mas tentar fazer a diferença a respeito dessa reconexão, né? É, eu sei que é difícil, mas eu ando nas cidades, ando por aí, né? E consigo perceber que, embora são construídos prédios, né? Os asfaltos, enfim, né? é, Colocando uma máscara prejudicial, né? Na nossa terra, no né? Nosso chão, no nosso solo, algumas vezes se preocupam, né? De fazer um jardinzinho, mesmo que pequeno, sempre tem ali uma arvorezinha plantada, um pedacinho de terra, sabe, como se fosse uma prisão para ela ali, envolto a tanta, né, tanto asfalto ao redor, enfim. Uma ideia seria, com os pequenos, que eles gostam muito, né, que eu já também trabalhei com várias séries, principalmente com os pequenos, e eles são, né, para nós, assim, a nossa esperança, né, de futuro, que a primeira conexão, reconexão que eles podem fazer de uma atividade proposta é vocês fazerem eles sentirem, né, a terra nos pés, mesmo que numa vasilha, né? Se não tem espaço, se não tem uma praça, se não tem um jardim para fazer isso, mesmo que seja numa vasilha, né? Pegar a terra, né? Explicar para elas qual que é o valor disso e que elas pisem descalças, né? Porque nós indígenas andamos, não temos sapato, não usamos sapato, a gente usa para ir para a cidade. E para que é o sapato, né? A gente fica se perguntando, para se proteger do quê, né? De espinho, de quê, né? Sendo que todo esse cuidado é feito na mata, na natureza. Então, essa conexão que nós temos, né, de equilíbrio do corpo, né, o nosso equilíbrio do corpo vem da terra, do solo, do firmamento. Então, eles precisam primeiro essa reconexão de equilíbrio. Eles conseguindo fazer isso, né? Eu acredito que o próprio corpo deles vão responder e vão trazer muita abertura, né, para que eles possam entender todo o contexto futuro de respeito com a natureza, de conexão com a natureza e a importância da existência da natureza. É uma proposta que eu sugiro aí de atividade para os pequenos.
Luan, seu áudio tá desligado. Opa, tava ensaiando. Aueté. É, aproveitando esse último minutinho, que agora é verdade, agora a gente quer ficar bastante, mas a gente vai tentar finalizar com a última perguntinha. Acho que a Cristina Itaquá voltou. Tá aqui, Cris? Oi, oi, caiu, mas eu consegui voltar agora. Opa, é a famosa indígena brasileira, que não cai, mas levanta. Vamos lá. É, Tcheiron tem uma. Ô, Cris, para a gente finalizar esse evento, tem uma pergunta bem bacana aqui, que eu achei. Todas são aqui, queria perguntar, falar de todas, mas como é que é um grupo de mulheres, eu acho bem bacana. Tem uma pergunta aqui bem de ciclo feminino da minha amiga, da minha parente indiana, que ela diz assim: Auetekatu, quanta potência feminina junta aqui nesse encontro. Estou emocionada. Só o fato de estarmos aqui numa terça-feira à tarde é um sinal positivo desse processo de decolonizante. Gostaria de saber sobre como fazem, por exemplo, na fase da menarca, primeira menstruação, fase que marca bastante a vida da mulher em ritos de passagem. Tem ritos de passagem para esse momento? Aí a Cris fala um pouquinho. Opa, que a Cris caiu. Vai ter que ser ia ser a Cris, a Itamirim, mas então a Itamirim pode falar um pouco. A Itamirim falou um pouquinho desse processo de Guacu, que se chama, mas você poderia fortalecer e falar um pouquinho desse processo para a gente finalizar, Itamirim? Mais uns mocó em minutinho. Sim, então, existe sim, né? Como eu disse, a realidade, né? A gente não pode esconder, principalmente daqueles interessados em saber como estamos hoje, né? Como os povos estão hoje. Foi dito bem nesse encontro que nós temos que fortalecer o que nós falamos, né? Com as ações também. Então, assim, existe um ritual, né? Que a minha cultura segue, tanto os Guarani também, acredito que a Taquá também falaria da mesma forma que eu estou dizendo, que é no Dicuacu, que é o momento de reclusão, né, da moça. Ela passa por um processo de aprendizado, né, e de recolhimento aí para como se fosse uma transição, né? E aí ela é cuidada, né, pela avó ou pela mãe, enfim, não podendo se mostrar ao mundo enquanto ela não estiver pronta para isso, né? Então, principalmente na primeira menstruação, que chamamos o Odiquacu, ela precisa passar por esse processo. E aí ela é considerada, a partir daí, um ser de luz, né? Pronta para gerar a vida e a partir de então um ser sagrado. Então, assim, quando nós, mulheres ainda, né, depois de adultas, enfim, estamos, né, menstruadas, né? Nós somos seres que têm que ser preservados. Então, a gente enfrenta muita discriminação, principalmente nos dias de hoje, né? Por exemplo, eu sou professora. Então, eu preciso estar reclusa no meu momento de mulher, né? Nesse ritual tão importante para mim. Mas aí, se eu faltar, eu vou ser mandada embora, né? Tem todo esse processo de você lidar com tudo isso e preservar a tua raiz e a força, né? Nesse sentido. Por exemplo, outras funções também que envolvem a mulher, como trabalhos, né? Hoje, como tem merendeiras, né? Dentro das aldeias, tem outras conquistas, né? Que vieram para ajudar, mas aí veio ao mesmo tempo para enfraquecer todo esse ritual tão lindo, né? Que nós passávamos desde o Dicuacu, que é a primeira menstruação, com esse ritual de reclusão, de aprendizado, né? Ela passa por um processo histórico de ouvir mais a mãe, ouvir a avó, aprender a tecer, aprender a acolher, aprender sobre tudo para ela se preparar para a vida de mulher e desse sagrado que ela precisa ficar quietinha no canto dela, né? Resguardada. E hoje nós não temos mais a possibilidade de praticar, infelizmente, por conta de toda essa mudança que teve. Auetekatu, queria já desculpar a todos, porque eu não consegui
responder as perguntas, mas a gente se esforça para fazer esse evento com todo carinho. Espero que tenha sido tão fortalecedor e tenha trazido tanta cura, assim como trouxe para mim, igual a nossa amiga Parente falou numa tarde, com tantas potências reinando, esse que o valor ainda resiste. Então, esse ato já é um ato de decolonização. Estarmos aqui falando sobre, para futuramente estar plantando sementes. Então, já quero agradecer de coração a presença da minha tia, da tia Cunhandiu, que se disponibilizou a estar nesse círculo, da minha prima Itamirim, da minha amiga Cristina Itaquá, e dos grandes seres também que sopraram essa articulação, minha professora Lick, meu amigo Naldo, tem a nossa equipe aqui, né, a auxiliadora, e a galera aí que sempre está fortalecendo para que esses eventos aconteçam durante o ano. E quero dizer que estou muito grato e saindo, transbordando de conhecimento e de vontade de caminhar, de decolonizar, de construir projetos para que a nossa diversidade nunca acabe. E eu acho que é isso. A professora Ali que quer dizer algo para finalizar, agora vai. Para finalizar, né? Uma roda que a gente não quer fechar, mas a gente precisa. Então, só agradecer muito a Itamirim, a Cunhandiu, a Cristina Itaquá, e você também, Luan, por essa condução tão bonita que você fez. E agradecer mesmo por essas palavras que vão ampliando a nossa ideia de cura, né? Vocês falaram de uma cura que não é individual, ela é coletiva, ela se faz junto com a Terra, né? Com as estrelas, não só com a Terra, com o cosmos. Isso é muito bonito, né? Como vocês ampliaram a ideia, o conceito de cura nas falas de vocês, de uma forma trazendo as experiências de cada uma, da vida de cada uma, e como eu acho que a gente tem que ouvir cada vez mais as mulheres indígenas, que talvez tenham sido as menos ouvidas na nossa história do Brasil, né? E a gente estava conversando hoje, né, Malu, sobre isso. Como nas nossas famílias, muitas mulheres indígenas passaram, deixaram suas marcas nos nossos corpos, nas nossas histórias, na educação dos filhos, mas não foram nomeadas. E quando a gente ouve vocês, a gente vê as nossas vozes, né, aquelas avós que foram antigas, bisavós, que foram inseridas na sociedade não indígena de forma tão violenta, mas que deixaram marca na nossa sociedade, nas nossas famílias, e vocês falando vão acendendo, né, essas lembranças, essas memórias, e dessa sabedoria que nunca desapareceu, né, mesmo não nomeadas, tiveram sempre presente nas nossas vidas, e vocês, mulheres indígenas, fazem isso aparecer, acendem em nós essa força. Agradecer muito, são falas muito cristalinas, muito fortes, Cristine, Itamirim, Cunhandiu. Agradecer Cunhandiu pelo canto maravilhoso de abertura. E a gente finaliza esse encontro com muita alegria, assim, muita esperança também, de que a gente vai conseguir passar por tudo isso, crescendo e se transformando, e nos curando juntos, né? Juntas. É isso, muito Sim. obrigada. Estou muito Sim, emocionada com esse encontro. ao ETE também queria agradecer também a todos os seres que sempre apoiam, né? A gente acredita que todo o movimento sempre é composto por muitos seres que querem sempre. Então, eu já percebi que tem alunos que estão desde o primeiro encontro, seres que estão desde lá do nosso primeiro encontro, participando de todos. Então, realmente, seres param e acreditam nesse movimento. Eu já quero agradecer todos os meus alunos também do curso de Tupi-Guarani que acreditam nesse movimento e sempre estão aqui nesse lindo círculo apoiando e valorizando os meus parentes e a nossa fala. Então, deixo a nossa lindo momento aqui, agradecendo a todos de coração e pedindo para a Nhanderu fortalecer para que novos projetos e novas rodas de aprendizado apareçam. Então, todos dizendo ao ETECA próximo. Podem abrir o microfone, agora a gente pode fazer uma bagunça. Renata que é gratidão ao Etecatu. Nhanderu.